Olá, meus queridos alunos, esse é o canal da professora Sandra Gonçalves e esse vídeo é sequência daquele que fala sobre os gráficos de barras e de colunas. Neste, eu vou explicar o gráfico de linhas ou segmentos, o gráfico de setores ou de pizza, o histograma e o pictograma. E vamos lá a esses outros tipos de gráficos. O primeiro que eu vou explicar é o gráfico de linhas ou segmentos. Como o nome já diz, ele é representado por uma linha. Em alguns até podemos perceber mais de uma, tá? Essas linhas ou segmentos, elas vão ficar sobre o sistema de coordenadas, que é o eixo vertical e o eixo horizontal do gráfico. Muito utilizado para mostrar a alteração de determinada característica ao longo do tempo. Você percebeu um gráfico que fala sobre períodos ao longo do tempo, décadas, anos, séculos. Pode ter certeza que esse gráfico é o quê? Um gráfico de linhas. Ele é muito usado para verificar tendências de comportamento ao longo do tempo. Vamos mostrar aqui o exemplo que eu retirei do livro do Sistema Apostilado do Colégio Bom Pastor. Esse gráfico aqui, olha, ele mostra a taxa de analfabetismo no Brasil desde a década de 1940 até a década de 2010. Então, verificamos aqui, olha, o percurso do tempo, né? A análise dessa característica que é o analfabetismo ao longo desse período de tempo. Esse gráfico quer ver essa tendência. E a tendência aqui que a gente está percebendo, olha, pelas linhas, que a taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais, ela está caindo muito no Brasil. Percebemos aqui, olha, a linha dividida em vários segmentos. Cada segmento aqui, ele representa uma década, tá? Aqui, olha, a década de 1940 até 1950, a taxa caiu de 56% para 50%. E aqui, olha, a mais baixa, aqui, em 2010, que está em 9,60%. Então, a fonte aqui é o IBGE, e esse aqui é o exemplo do nosso vídeo sobre o gráfico de linhas ou segmentos. Dando sequência, agora outro tipo de gráfico muito importante é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, representado por círculos, por um círculo, melhor falando, dividido em fatias ou setores. As fatias, elas vão ter, olha, a abertura diferenciada proporcional à porcentagem dos dados coletados. Quanto maior o dado, quanto mais ele se aproximar do 100%, o ângulo, a abertura ficará maior. Quanto mais o dado for menor, estiver se aproximando mais para 0, 1%, a medida do ângulo vai ser menor. São muito utilizados quando a ideia é comparar um dado com outro, uma informação com outra, e também com a população que foi o todo investigado na pesquisa. Vamos ao gráfico que é melhor. Então aqui nós temos, olha, o tema escolhido foi gênero de filmes preferidos em determinada localidade. Nós temos aqui legendas em cores. As opções dadas para a entrevista foi filme de ficção, filme de romance, filme comédia e filme terror. Para essa população, nós percebemos aqui, olha, que a fatia maior é essa azul, equivale à ficção científica. E cada fatia, ela está associada à frequência relativa da população, que é a porcentagem. Isso aqui quer dizer que 45% da população, das pessoas que foram pesquisadas, nesse exemplo, elas gostam mais de ficção científica. Elas preferem mais isso.
E nessa população, a minoria aqui, olha, que é esse ângulo alaranjado, elas têm uma preferência por filmes de terror, tá? 45% quer dizer que de cada 100 pessoas, 45 preferem ficção científica. 6% quer dizer que de cada 100 pessoas dessa população, a base de 100, só 6 pessoas preferem de todos os filmes o de terror. Então, um típico exemplo de gráfico de setores ou pizzas, olha, porque ele é cheio de fatias. Cada fatia representa aqui, olha, uma das opções que foram escolhidas, e ele sempre vai estar associado à frequência relativa, à porcentagem, sempre, viu? E aqui, olha, a soma de todas as porcentagens tem que dar 100%, senão o gráfico está errado. Dando sequência, agora vamos ao gráfico histograma, que é um tipo de gráfico de barras especial formado por retângulos justapostos, bem juntinhos, cujas bases, que é o lado inferior, as bases sobre o eixo horizontal, representarão, a gente, sempre intervalos de classe, viu? E a altura de cada retângulo será a frequência de valores desses intervalos. Vamos à figura que fica mais fácil. O tema desse gráfico é frequência de notas em matemática. A fonte aqui foi um professor. E aqui, olha, percebemos que os retângulos estão justapostos, tá? Que é a característica do gráfico histograma. E que temos aqui, olha, intervalos de classe. Nesse intervalo aqui, olha, que o laser está apontando, é a quantidade de notas entre 0 e 2. Aqui não é a nota 2 somente. Pode ser 0, 0,5, 1, 1,5, 1,8, até 2. Nesse outro intervalo aqui de classe, nós temos a nota de 4 até C, de 2 até 4, melhor falando. Nesse terceiro intervalo, de 4 até 6. E assim por diante. Nesse último intervalo, as notas, frequência de notas é de 8 até 10. A altura aqui, olha, de cada retângulo é proporcional aos valores absolutos, à frequência absoluta. A leitura desse gráfico aqui nos diz que seis notas dessa turma foram de 0 até 2 e que aqui, olha, 18 notas dessa turma foram de 4 até 6. A maior frequência é essa, de notas de 4 até 6. E as menores frequências são as notas de 0 até 2, só 6 notas, e as notas de 8 até 10, também só 6 notas. Então, típico exemplo de histograma, não esqueçam, menino. O histograma, os retângulos são justapostos, bem juntinhos, e cada base aqui, olha, que o autor estava explicando, equivale a intervalos de classe, de 0 a 2, de 2 a 4, não é um número específico, são vários, de 4 a 6, de 6 a 8 e aqui de 8 a 10. E aqui no eixo vertical nós temos a quantidade para cada intervalo, que nós chamamos de frequência absoluta. Vamos dar sequência. Agora, o último tipo de gráfico é o pictograma. Vamos ler aqui. A fim de tornar os gráficos mais atraentes, os meios de comunicação, revistas, jornais, telejornais, etc., passaram a ilustrar os gráficos com imagens, figuras, que nós chamamos até de pictogramas, cada figura. Essas imagens são relacionadas ao contexto do qual as informações fazem parte. Por exemplo, se eu falo sobre milhões de pessoas da população, eu posso colocar no gráfico desenhos de pessoas pequenininhas representando a população. Se meu gráfico é sobre desmatamento de árvores, eu posso colocar no gráfico desenhos de árvores. Neste tipo de representação, assim como em outros tipos, as dimensões
das imagens, dos pictogramas, devem ser proporcionais aos dados apresentados. Vamos verificar no exemplo que fica mais fácil. Peguei aqui 2 exemplos para vocês observarem. Aqui é um pictograma em que o tema é número de árvores por exploração agrícola. Percebam, olha, que o tamanho da imagem é proporcional aqui, olha, a quantidade. 120 é maior aqui, olha, aqui 48. Portanto, 48 eles colocaram uma árvore menor, que vai até esse alcance. E aqui, olha, 121 eles colocaram uma árvore maior. Era isso aqui que eu estava comentando, olha. As imagens devem ser proporcionais aos dados apresentados, ok? E cada desenho desse é a ilustração que representa o que chamamos de pictograma. O outro gráfico aqui, olha, que eu peguei, tem até aqui a fonte, olha, International Database, e aqui, olha, o tema é a população mundial. Na legenda temos aqui que cada homenzinho representa 1 bilhão de pessoas, tá? Temos aqui, olha, alguns anos, 1650 tem a metade de um homem, quer dizer que é a metade de 1 bilhão, tá? 1975 aí nós temos 4 homenzinhos, isso quer dizer que são 4 bilhões de pessoas, e aqui se vocês contarem, tem uma projeção para 2070 de 10 bilhões de pessoas, tá? Que aqui tem 10 homenzinhos. Então, isso aqui é um exemplo de pictograma, onde eu tenho imagens, olha, tem até o planeta Terra aqui, são imagens que atraem com mais facilidade o telespectador, o leitor, por exemplo, da mídia, da revista, do telejornal, e é isso que eles querem, né? Então, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, e depois nós daremos a sequência.